Que a graça e a paz de nosso Senhor estejam contigo e com sua família. Tudo bem? Eu vim aqui então para a gente iniciar essa nossa meditação a respeito das virtudes. E nesse tempo tão oportuno, que é o tempo do Advento, o início de um ano litúrgico, nós queremos começar falando contigo sobre as virtudes de sacrifício. Por que será que as virtudes de sacrifício são tão importantes? Porque nessa ordem pedagógica das virtudes, elas têm um papel muito essencial. Elas dão o suporte, elas são a base para o desenvolvimento de todas as outras virtudes. Com as virtudes de sacrifício, nós conseguimos grande efeito no comportamento humano. E elas são de uso mais frequente, são muito fáceis de serem vividas no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Por isso são tão importantes e essenciais, muito mais do que bons hábitos ou do que uma força superior que leva o homem à prática do bem, uma força moral. Muito mais do que isso, nós queremos te convidar a olhar para as virtudes como uma riqueza da cruz, pois toda virtude, ela requer um grande sacrifício. E para que nós possamos também vencer os vícios, isso exige de nós muito sacrifício, determinação, força de vontade e o desejo intenso de contar com a graça de Deus para que possamos vencer e avançar na nossa vida espiritual. Toda virtude vivida com sacrifício, ela recebe algo de sobrenatural, como que para elevá-la pela via da paixão de Cristo. E essa compreensão faz com que nós, pais, educadores, catequistas, responsáveis pelas almas dos nossos filhos ou das crianças a nós confiadas, tenhamos então a consciência da importância de ensinar os nossos filhos, educando-os para a dor com amor. Santo Tomás de Aquino nos ensina que o sacrifício e a dor só nascem do amor a Deus. Nele vivem, dentro dele crescem e frutificam, enchem a alma de inúmeros bens. Então, como não falarmos de sacrifício para os nossos filhos? Na prática, ao te convidarmos então a viver uma penitência ao longo deste período do Advento, nós queremos que você faça uma experiência com essa virtude e que oriente os seus filhos então do valor dessa experiência, porque essa virtude de sacrifício, ela purifica o corpo e a alma, e nos unindo ainda mais a Deus, ela deseja produzir muitos frutos em nós. A penitência é uma arma poderosa e eu quero partilhar com você um trechinho desse livro, que foram pequenos trechos ditados pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, a Beata Conchita. É o tratado prático dos vícios e das virtudes. Depois a gente deixa recomendado aqui para você a leitura desse livro. Mas nesse breve trecho, eu quero dizer para você, a penitência é uma arma poderosa contra os vícios, é uma espora contra a preguiça e ataca frontalmente todos os pecados capitais. Defende a castidade, desperta o espírito e é o antídoto contra o fogo do purgatório. Detém a justiça de Deus, é porta de acesso a todas as graças, é pérola resguardada para o céu. A penitência abre as portas da contemplação e dos tesouros celestiais. E enquanto a penitência tem mais a ver com o corpo, a mortificação é uma virtude que tem mais a ver com a alma. E o que seria isso? Enquanto na penitência nós experimentamos no corpo esse desconforto, vamos dizer assim, de se abster de um alimento ou então recusar algo que a gente gosta, a mortificação tem mais a ver com a educação, o treino da vontade.
Por isso essa palavra mortificação, palavra que para muitos é assim uma agressão, mas que tem a ver com morrer para as nossas próprias vontades, morrer para o nosso egoísmo, para o nosso querer, para permitir e obedecer ao querer soberano de Deus. A mortificação é então uma virtude dentro da família de virtudes de sacrifício, juntamente com a penitência. E essa virtude, sendo vivida na total obediência a nosso Senhor, é uma virtude grandiosa e produz inúmeros frutos na alma que a vive. Por isso é tão importante a gente entender essa virtude como aquele sal que vai dar o tempero, vai dar o sabor para todas as outras virtudes. E é por isso que nós queremos te convidar a ensinar essa virtude, ou essa família de virtudes, que são as virtudes de sacrifício, para os seus filhos, para as suas crianças, para os seus jovens, para essas almas que foram confiadas a você. Treinando em casa, nas pequenas coisas. Primeiro, é preciso contextualizá-los. Dizer aos nossos filhos do verdadeiro valor das virtudes de sacrifício. Em seguida, incentivá-los a essas pequenas práticas. Muitas pessoas esperam os filhos crescerem um pouco, serem já adolescentes, estarem um pouco mais maduros, para viverem essa experiência de sacrifício. Mas eu queria te fazer um convite, para que a gente possa então sugerir essas pequenas práticas para os nossos filhos ainda crianças. Porque isso é uma questão de treino e o quanto antes a gente começar, melhor. Antes virão os frutos. É preciso semear essa prática em casa, no lar. E nós, principalmente nós mães, darmos esse suporte para que os nossos filhos sejam ali incentivados a viver essas pequenas penitências ou mortificações. Não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de falar hoje para eles. Quanto tempo nós teremos? Não sabemos. Por isso a gente não pode deixar para amanhã. Não espere que eles cresçam, porque depois será mais difícil para eles também. O quanto antes eles treinarem o desconforto ou até mesmo uma frustração, treiná-los para a dor mesmo, muito antes eles estarão mais fortalecidos, com a alma mais unida para Deus, oferecendo a Deus esses pequenos sacrifícios. Eles serão mais fortes para suportar o que a vida lhes oferecer. Então, que você e sua família possam viver um frutuoso tempo do Advento, começando então com a prática das virtudes de sacrifício. Que Deus abençoe você e sua família. Salve Maria! A virtude do brincar, virtude.